eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Essas são as palavras de Jesus Cristo. É assim que Jesus Cristo se sentia. Eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Jesus Cristo não tinha apoio do sistema religioso de sua época. Jesus Cristo sentia-se ameaçado, perseguido pelo sistema religioso de sua época. Embora sendo Deus e vindo para salvar aquele povo, o sistema religioso da época não o reconheceu. Ele sentiu-se tão desapoiado que ele passou essas palavras nas Escrituras Sagradas. Eu não tenho onde inclinar a minha cabeça. Ele não tinha apoio do sistema religioso. O que havia? Qual a diferença? Não estava o sistema religioso ali para mostrar Jesus Cristo, para mostrar o Messias. E, no entanto, o Messias estando ali, o sistema religioso não teve olhar para ver o Messias. O Messias estava diante dos seus olhos, mas o sistema religioso não tinha olhar para ver Jesus Cristo. Muitas coisas tampavam os olhos do sistema religioso. É como diz o apóstolo Paulo: o diabo tampou o entendimento do homem natural. Os olhos dele estão tampados. O homem natural não pode ver as coisas de Deus. E aquele sistema religioso não podia ver Jesus Cristo. E Jesus Cristo apelou: olhe pelas obras que eu faço. Esses milagres, a expulsão de demônios. Ninguém viu tal coisa antes, nesta proporção. Mortos são ressuscitados. Estas obras só podem ser feitas pela mão de Deus. Mas mesmo Jesus, com estas palavras, não conseguia tirar as lentes ofuscadas daqueles que detinham o poder religioso. Então Jesus se sentia como ele expressou: não tenho onde reclinar a minha cabeça, não tenho apoio. O sistema religioso que é feito para me mostrar, para divulgar-me, não consegue me ver. E o sistema religioso estava considerando Jesus sobre outras lentes, como uma ameaça ao sistema. Esse homem trazia mensagens que o sistema viu como lentes que iam acabar com o sistema, a tal ponto de eles pensarem: é melhor que ele morra, para que a nação não pereça, que morra um e salve-se a nação. Essa era a lente pela qual os religiosos estavam vendo Jesus Cristo. Ele se esforçando para que os homens pudessem ver a luz que veio na plenitude dos tempos e pudessem desfrutar desta luz. Mas os homens estavam cegados pelas lentes dos religiosos de sua época. E o que os religiosos diziam, aqueles homens seguiam. E não podiam ver Jesus Cristo. Não podiam ver Jesus Cristo. E Jesus se sentia como aquele que não tinha onde, o quê? Inclinar a cabeça.
e a condição para Jesus e a sua luta para que o povo pudesse vê-lo foi tanta que Jesus um dia desesperou e disse: a vossa casa vai ficar deserta. A vossa casa vai ficar deserta. Jesus estava dizendo uma grande verdade. A casa de Israel ia ficar deserta de Deus, pois Deus estava ali e eles não estavam reconhecendo Jesus Cristo como Deus. Antes estavam sentindo-se ameaçados pelas pregações de Jesus Cristo que ameaçavam o seu sistema religioso. E Jesus disse: a vossa casa vai ficar deserta. E isto realmente aconteceu. Um povo que não ouviu os sopros da palavra de Deus trazida pela boca de Jesus Cristo. Deus feito carne habitando entre os homens. Este povo rejeitou, através dos olhares de seus sacerdotes, através de suas religiões, as palavras de Jesus Cristo. E ele disse: a vossa casa ficará deserta. Hoje nós devemos tomar cuidado para que não ocorra conosco o que aconteceu com Israel. Até hoje a casa de Israel está deserta. A presença de Deus não pode visitá-los, pois eles rejeitaram Jesus Cristo. E só há um caminho para irmos a Deus, e Jesus disse: eu sou o caminho. Como alguém pode ir a Deus negando a Jesus Cristo? É uma ignorância total do que ele veio fazer aqui na terra. Pois Jesus veio fazer a conexão entre o homem e Deus. Pois o homem estava separado de Deus. O homem estava separado de Deus, pois fez uma opção. Não aceitou a palavra de Deus. E quando ele não aceitou a palavra de Deus e aceitou a palavra do adversário, o homem perdeu a sua autoridade, o seu domínio sobre a terra. E entregou essa autoridade, esse domínio, para a mão de quem ele deu ouvido: o adversário de Deus. Agora o homem passa a ter a natureza do adversário de Deus. E com isso ele não consegue ouvir as palavras de Deus. E não conseguindo ouvir as palavras de Deus, sua casa fica vazia. E vai ser convívio do quê? De espíritos malignos, de maus pensamentos, de ódio, de rancores, de frustrações, de mágoa, de tristeza e angústia. Todos os espíritos de demônios vão habitar no homem que não conhece a palavra de Deus. A sua casa está vazia. E quando a casa está vazia, o reino das trevas, encontrando aquela casa limpa, vai lá e traz seus espíritos. E o homem não mais sai dessa situação. A não ser que tenha um encontro com a palavra de Deus. E essa conexão foi feita por Jesus Cristo. O inimigo ficou 4.000 anos com esse domínio absoluto sobre as suas mãos. E esse era seu escudo contra Deus. Ele se achava seguro no seu escudo, pois agora ele tinha o direito de dominar a natureza humana, a raça humana, pois o homem havia entregue para ele o seu domínio, a sua autoridade. Mas Deus ali mesmo tinha feito uma promessa. Como a serpente enganou
Da mulher nasceria uma semente que ia pisar a cabeça da serpente. E agora, 4.000 anos depois, estava Jesus Cristo. Aquele que pisaria a cabeça da serpente daria para o homem o espaço da liberdade e a conexão com Deus. A conexão com Deus é feita unicamente através de Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Se alguém apontar outro caminho de ligação com Deus, é trambique. Pois o único caminho de ligação com Deus é Jesus Cristo. Ele fez a conexão. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Deus deu testemunho de Jesus Cristo. E os homens ouviram. E o que eles ouviram? A este ouvi. A quem agora devemos ouvir? A este. Quem era este? Jesus Cristo. Lá no Monte da Transfiguração estão estas palavras. A este ouvi. Agora você tem que ouvir a Jesus Cristo. E não mais aos sistemas religiosos. Acabou aquela aliança. Nasceu uma outra aliança chamada Novo Testamento. E agora nosso olhar tem que partir a partir daí, do Novo Testamento. No Novo Testamento, o testemunho de Deus é que a este ouvi. Mas acontece que Israel deu as costas para Jesus Cristo. Israel não ouviu as pregações de Jesus Cristo. Israel não atentou para os feitos de Jesus Cristo. Antes os desclassificou. Pois disseram, se ele expulsa demônio, é porque ele tem o príncipe dos demônios. Ele pode expulsar os demônios. Aí Jesus teve que dizer que o reino do inferno não está dividido, que eles estão unidos, que ele expulsava o demônio pelo Espírito de Deus. Era a volta do Espírito de Deus aqui na terra. Era a volta da conexão Deus e homem através de Jesus Cristo. E agora a conexão está feita. Agora Jesus Cristo pode visitar nossa casa. Nossa casa pode ser preenchida pelo Espírito de Deus. Nossa casa agora não estará mais deserta. Nossa casa agora não estará mais vazia. Agora, nossa casa tem a condição de receber e ser cheio do Espírito Santo. A glória de Deus pode encher a nossa casa. E agora nós poderemos ser colocados, como disse Jesus Cristo, vós sois a luz do mundo. Nossa casa não está mais vazia. E esta conexão deu-se por causa do ato de substituição de Jesus Cristo. Ele tomou o nosso lugar. Ele pagou o preço com a morte. Deus deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna agora é uma posse. Ela pode vir habitar dentro de nossa casa. E agora nós viremos o templo do Deus vivente. Nós somos o templo do Deus vivente. E Jesus disse, Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens. A palavra diz isso, que Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens. Pois agora Deus não deixará a nossa casa vazia. A nossa casa agora pode receber o Espírito Santo. Esta mensagem Jesus veio trazer. Eu roguei ao Pai, Ele vai enviar para vós outros o outro Consolador.
Esse outro Consolador vai interpretar para vocês as Escrituras. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai fazer vocês lembrarem todas as minhas palavras. Não se preocupem. Ele falará pela boca de vocês. Nossa casa não estará mais vazia. Agora, através do Espírito Santo, nós poderemos ter Jesus Cristo dentro de nós. É aquela figura do apóstolo Paulo. Eu não vivo, mas Jesus Cristo vive em mim. Hoje, Cristo pode habitar dentro de nós. E tudo isso porque Ele é a justiça nossa. Ele pagou o preço. Ele estabeleceu a nova aliança com o seu sangue. E agora nós podemos nos apresentar diante do Pai. E nossas petições serão atendidas. É uma boa nova, não é? Nossas petições poderão ser atendidas. Nossas casas não estão mais vazias. Agora nós somos o templo de Deus. Agora podemos ser cheios do Espírito Santo. Agora Cristo pode viver dentro de nós, como viveu dentro do apóstolo Paulo. Então a mesma sentença do apóstolo Paulo cabe a nós. Eu não vivo, mas quem vive em mim? Cristo. E Cristo é quem? A palavra de Deus. É uma boa nova, né? Quem vive em nós é a palavra de Deus.